Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adelita, professora de Ciências e Biologia, e mais uma vez eu venho falar um pouquinho com vocês. O nosso assunto de hoje é classificação dos seres vivos. Vamos lá então? Mas vocês devem estar se perguntando: por quê? E para que classificar os seres vivos? A classificação pessoal é um sistema que permite organizar, agrupar os seres vivos de acordo com as suas características, permitindo e facilitando assim a identificação dos mesmos em qualquer parte do mundo que você esteja. Mas como é feito pelos cientistas essa classificação? Pois bem, eles organizam esses seres em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. Agora vamos ver direitinho como que funciona isso? As categorias taxonômicas, pessoal, elas permitem agrupar os organismos segundo as suas semelhanças. A categoria mais básica é a espécie, que se define como os seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupadas em ordens, que por sua vez se reúnem em classes, reunidas em filos, e por fim temos os reinos, que é a parte mais abrangente de toda essa hierarquia. É muito interessante, pessoal, quando nós nos permitimos comparar todo esse processo com uma grande árvore, onde o seu tronco seria o grande reino, que dele vão surgindo novas ramificações e dessas ramificações outras pequenas ramificações até chegar ao ápice, podendo ser comparado a uma espécie. Mas como se classificam as espécies, afinal? Existiu um cientista chamado Carl von Linné, que lá em 1735 desenvolveu um sistema de nomenclatura binomial, composta por dois nomes, cujo primeiro é escrito em letra maiúscula e define o gênero, e o segundo tem a letra minúscula e vem definir a espécie. Portanto, para esse lobo bonito aqui, ó, nós temos o nome científico Canis lupus, que vai permitir que ele seja identificado como tal em qualquer parte do mundo que ele esteja. Mas esses nomes, eles não podem ser escritos de qualquer forma. E é isso que eu venho mostrar para vocês agora. Primeiramente, eles devem ser escritos em latim, destacados em itálico ou grifado. O primeiro nome deve indicar o gênero, já o segundo deve indicar a espécie. Vejamos o caso da borboleta monarca, que, por sinal, tem um nome científico até complicado de se pronunciar, Danaus plexus, onde Danaus representa o gênero e Plexippus vem identificar a espécie. Agora, eu gostaria de propor a você um desafio. Eu tenho aqui duas espécies animais. Primeira, o cão, com seu nome popular e científico, e segunda, o lobo, também com seu nome popular e científico. Que tipo de relação eu posso estabelecer entre essas duas espécies? Ou melhor, qual a comparação eu posso fazer entre elas utilizando o critério de parentesco evolutivo? Eu vou dar alguns segundos para que vocês possam pensar e fazer as devidas anotações em seus cadernos.
Se a comparação feita por você entre as duas espécies foi a de que elas são parentes muito próximas uma da outra, você está corretíssimo. Mas onde eu posso perceber isso? Como eu posso identificar? Muito simples, através do nome científico, onde o gênero das duas espécies são o mesmo. Elas somente se diferenciam na espécie. Se elas pertencem ao mesmo gênero, consequentemente, pertencem à mesma família, à mesma ordem, à mesma classe e assim por diante. Mas será que esse método todo de classificação foi o primeiro a classificar os seres vivos? Não, pessoal. Pelo que se sabe, o primeiro a classificar os organismos foi Aristóteles. Ele dividiu-os em dois grupos, animais e plantas, que teriam subgrupos organizados de acordo com o ambiente em que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. Depois, então, que surgiu o conhecido Linneu, que definiu como critério de classificação as características estruturais e anatômicas. Linneu era criacionista e acreditava que o número de espécies era fixo e imutável, tendo sido definidas por Deus no momento da criação. Assim, os animais eram agrupados apenas de acordo com as semelhanças corporais e as plantas segundo a estrutura das suas flores e frutos. Linneu desenvolveu também um método para nomear as espécies, a que vocês já conhecem como nomenclatura binomial, que é aceita até hoje. Logo após esse período, veio o surgimento dos reinos, onde em 1866, um biólogo alemão chamado Ernst Haeckel sugeriu que fossem criados os reinos Monera e Protista, além dos reinos que já existiam, o animal e o vegetal. Em 1969, um biólogo cujo nome é muito difícil de se pronunciar propôs a divisão dos vegetais em outro grupo, o dos fungos, criando, portanto, os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Dos 5 reinos propostos por Whittaker, o primeiro deles é o reino Monera. Este reino engloba seres microscópicos e procariontes, ou seja, todos os organismos não apresentam núcleo delimitado por membrana nuclear. Neste grupo, todos os representantes também são unicelulares, compostos por apenas uma única célula, e seu modo de nutrição pode ser autotrófico ou heterotrófico. Vivem isoladamente ou em colônias, podendo ser o seu habitat dos mais variados possíveis. E como exemplo desses representantes do reino Monera, podemos citar as bactérias e as cianobactérias. E qual seria a importância das bactérias? As bactérias, pessoal, elas estão presentes em muitos setores, tanto da economia como da ecologia. A exemplo disso, nós temos a decomposição de matéria orgânica morta, em processos industriais,
como os lactobacilos, que são utilizados na fabricação de iogurtes, no ciclo do nitrogênio, que atuam em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas, na engenharia genética e biotecnologia, para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio do crescimento. O reino protista, no qual estão presentes as algas e os protozoários, agrupa organismos eucariontes, unicelulares, autótrofos e heterótrofos. Neste reino se colocam as algas inferiores, as chamadas euglenófitas, pirrófitas e crisófitas, que são protistas autótrofos. Os protozoários são os protistas heterótrofos. Uma curiosidade muito interessante neste reino é que a complexidade da célula eucariótica de um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizariam em um ser pluricelular muito mais complexo que um organismo protista. Dentre todas as responsabilidades que tem o reino protista, a maior delas é que as algas unicelulares são responsáveis por produzir 90% do oxigênio do planeta Terra. Do reino fungi fazem parte os fungos, que são popularmente conhecidos por bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos de chapéu. É um grupo bastante numeroso, formado por cerca de 200.000 espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Eles são eucariontes, são pluricelulares ou unicelulares e são heterótrofos. Sobre a importância dos fungos, é que além deles serem importantes como decompositores na indústria alimentícia e de bebidas, os fungos também são muito importantes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos como a penicilina, descoberta por Alexander Fleming no ano de 1929, que é amplamente empregada nos dias atuais. Mas quem é o reino plantê? Isto mesmo, é o reino do qual fazem parte as plantas, que são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que as distingue desses seres. Elas são autotróficas. Como já vimos, seres autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento pelo processo da fotossíntese. Além do mais, elas têm células portadoras de vacúolo, cloroplastos e celulose. As plantas são a base da cadeia alimentar. Se elas são a base da cadeia alimentar, são produtoras de matéria orgânica e da energia que será consumida por todos os seres herbívoros e carnívoros. O reino Animalia ficou fácil. Ele é composto pelos animais, que são seres pluricelulares, eucariontes, heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos nervosos, com capacidades de responder a estímulos do meio ambiente. O reino Animalia tem grande importância econômica, mas mais do que isso é a sua importância ecológica. Os animais fazem parte da cadeia alimentar e são importantes para manter um ecossistema em equilíbrio. Além do mais, servem de alimento para os seres decompositores.
Agora eu venho lhe trazer uma mensagem para que você reflita sobre a sua concepção de mundo e qual é o seu papel inserido no mundo em que você está. Mais do que inteligência, a adaptação é uma das necessidades mais básicas e fundamentais dos seres vivos, uma forma de preservar a sobrevivência. Quando não for possível mudar as coisas, mude você que as coisas mudam. Bom, agora eu quero agradecer a cada um de vocês, me desculpar se houve alguma falha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!